Alguns anos atrás, ainda na minha adolescência, eu ouvi um pastor, hoje ele é um bispo, mas na época ele era um pastor que eu amo muito, admiro muito. Ele falou uma coisa que me chamou a atenção, porque eu nunca tinha ouvido um pastor falar aquilo. Num retiro que nós estávamos, eu nunca imaginava que seria um pastor. Ele falou assim: eu gosto muito de ser pastor. Eu amo ser pastor. Embora talvez fosse a realidade de outros, eu nunca tinha ouvido ninguém falar isso. Não me chamou a atenção. O que ele gosta? Porque eu tenho um pai que é pastor e ele é um ótimo pastor, mas ele nunca falou, eu gosto disso. Eu tenho um irmão que é pastor também, e é um excelente pastor, mas eu nunca ouvi ele dizendo assim, eu amo isso, eu tenho uma paixão por isso. Mas esse pastor falou. E aí, quando eu me tornei um pastor, eu comecei a observar se em algum momento isso também ia ser uma realidade para mim. E eu digo para você, antes de ser ordenado, eu já tinha, Deus colocou em mim uma coisa que foi desenvolvido por Ele, e não por mim, que foi uma paixão muito grande e real pela igreja de Cristo. E se para servi-lo, servir na igreja, eu precisasse ser um pastor, eu seria. E eu digo para você, eu amo ser um pastor. Eu gosto. Tem muita coisa boa na vida de um pastor, muito mais do que você pode imaginar. Algumas pessoas admiram e têm a impressão de que é só coisa boa. Não é, não é. Tem alguns pesos difíceis de carregar, tem responsabilidades maiores do que você pode imaginar, tem uma caminhada, uma jornada longa antes de se conquistar algumas coisas, mas é bom demais, e eu recomendo. Se você percebe que há um chamado real de Deus na sua vida, Ele vai te direcionar para isso. Mas uma das coisas mais difíceis de ser pastor, e os pastores que estão aqui talvez podem confirmar, é que nós ouvimos as histórias das pessoas. E existem histórias muito difíceis, que a gente acaba em algum nível carregando um pouco do fardo, e é isso mesmo, não tem problema. É para isso que a gente está aqui. Mas quantas coisas acontecem comigo, com você? Todos nós carregamos marcas muito profundas na nossa vida. Eu vou ler para você uma lista que eu mesmo pensei de pessoas que eu conheço, ou da minha própria experiência, ou de pessoas da minha família, ou pessoas aqui dessa igreja. E poderia ser uma lista muito mais longa, mas de coisas que eu e você temos que muitas vezes absorver e perceber como que a gente vai se comportar. Quando alguém experimenta uma perda muito grande. Ninguém gosta de perder nada. Mas tem coisas que a gente aceita perder, tem outras que a gente não aceita. Quando a perda é muito grande, quando nós perdemos uma pessoa, não apenas quando a gente perde um emprego, é muito grande, é muito grave. Quando se perde um casamento, é absurdamente grave. Mas quando se perde alguém, quando a gente ouve falar, e cada vez, infelizmente, é mais comum, que alguém foi diagnosticado com câncer. Você sabe que eu tenho, junto com a minha esposa, lutado. A gente tem vencido, glória a Deus. Deus tem nos dado vitórias tremendas. Mas, alguns anos atrás, a gente recebeu essa notícia. Quando alguém experimenta um divórcio. Ou quando alguém experimenta uma traição. Muito forte, muito pesada, muito aguda. E ainda assim continua. Embora nem sempre consegue continuar. Casais que têm um filho ou uma filha especial. Casais que enfrentam com a infertilidade, um acidente que aconteceu e deixou marcas profundas em você, ou em alguém da sua família, alguém que você conhece, um AVC, um ataque cardíaco, um aneurisma, alguma coisa que pegou de surpresa, alguém da família que sofreu um acidente ou algo semelhante. Na minha história com a Rafa, a gente tem, durante um tempo, teve uma experiência traumática para nós, mas que a gente percebeu que é mais comum do que a gente imaginava, do aborto espontâneo. Duas vezes nós engravidamos, a Rafa engravidou, quando a gente morava nos Estados Unidos, e as duas vezes ela não conseguiu o seu organismo sustentar aquela gestação, e aquilo foi forte demais. Foi forte demais para mim, e 10.000 vezes mais forte para ela, e a gente estava junto com isso. Ou então, um aborto que foi planejado. Há pessoas que carregam essa marca e choram só de lembrar. Quem tem isso na sua história? Todos nós temos. E eu queria já te dizer isso. O que a gente vai falar hoje vai trazer a você, de vez em quando, a impressão de que é com você, mas não é. É com todo mundo. Todos nós sofremos isso.
Há pessoas que passaram por todo tipo de situação. E nessa manhã de domingo eu queria falar com você de que existem várias maneiras de se passar por essas crises, por essas tempestades. E eu quero falar especialmente de pessoas que são exemplo para mim e para você, que realmente experimentaram crescimento na sua fé através de circunstâncias. Porque foram pessoas que saíram do outro lado dessa tempestade e saíram mais fortes, mais firmadas e mais confiantes em Deus. São pessoas que vão ser exemplos para mim e para você. Eu conheço pessoas, e eu posso dizer que eu sou uma delas, que sinceramente não quer passar de novo pelo que eu já passei, e você também não. Pelo que já aconteceu, a gente não deseja o mesmo para absolutamente ninguém. Mas essas pessoas, mais uma vez eu me incluo, a gente não sabe dizer se Deus poderia ter feito o que Ele fez com a nossa fé, com o nosso interior, a maneira como Ele nos fortaleceu. A gente não sabe se Ele poderia ter feito se algo assim não tivesse acontecido. Eu, particularmente, acredito que eu não seria o homem que eu sou, se não tivesse passado realmente pelo que eu passei. A impressão que eu tenho é que não poderia ser diferente. Coisas da vida, fazem parte da vida, são momentos determinantes, são circunstâncias que mudam o curso da nossa história, mas que, se nós permitirmos, Deus usa para nos fazer crescer. Hoje eu queria chamar você, convidar você a refletir sobre isso. Quando algo assim acontece com a gente e a gente se firma em Deus, alguma dessas coisas dessa lista ou outras que você pensou, a gente começa a enxergar Deus de outra maneira. A gente começa a chamá-lo de Pai, mas dessa vez, Pai, para nós, tem uma compreensão muito maior do que tinha antes. Deus deixa de ser alguma coisa que a gente aprendeu na escola dominical, na igreja, seja onde for. Deus não é mais algo que me contaram, agora é muito mais pessoal. Ele é meu Pai. Eu percebo Ele presente. Ele realmente me envolve. E as histórias bíblicas que tratam da fidelidade de Deus, de como Ele é real, agora tem um outro efeito para você. Não são mais histórias, agora fazem parte da sua vida. É algo muito vivo para você. Quando circunstâncias, e eu falei só de circunstâncias negativas, mas essas coisas da vida, essas circunstâncias, elas podem ser tanto positivas quanto negativas. Eu não mencionei, mas há pessoas que vão contar que a sua vida deu uma guinada muito grande por causa de uma circunstância positiva. Há pessoas, por exemplo, aqui nessa igreja, que a vida mudou completamente quando elas decidiram entrar num grupo para estar numa viagem missionária. E elas experimentaram uma realidade que elas nunca tinham visto antes. Foi muito positivo, trouxe um bem imenso e mudou o rumo daquela vida. Quando o pai, a mãe se tornam pai e mãe pela primeira vez, quando o casal tem o seu primeiro filho, não fazem ideia de o que fazer com aquilo. É uma circunstância, às vezes, inesperada, muitas vezes a gente não planeja essas coisas, muitas vezes sim, mas foi uma circunstância muito positiva e que mudou completamente o rumo da nossa vida. Apesar disso, em geral, na minha experiência, eu acho que na sua também, são as negativas que se tornam as marcas mais profundas e determinantes da nossa história. E ninguém gosta de carregar marcas, ninguém. Mas todos nós carregamos e faz parte da nossa vida. Você tem uma cicatriz? Pode ser que tenha uma cicatriz no seu corpo. Olha que beleza. Foi burrice sua ou de outra pessoa? Não precisa responder, não. No meu caso, as duas que eu carrego grandes foram minhas mesmo. Cicatrizes podem ser a marca apenas da dor, mas elas também podem ser a marca da cura. Elas podem se tornar para mim e para você uma marca que lembra que tem jeito. Cicatriz também pode se tornar, e cicatrizes espirituais, cicatrizes emocionais, significa que algo que estava ali ferido, forte, exposto, fechou. E que revela como Deus é fiel na nossa vida. Não tenha medo de carregar as suas marcas. Ninguém gosta de carregar um divórcio. Eu não acredito que isso aconteceu comigo. Ninguém gosta de carregar uma traição. Por que isso tinha que acontecer comigo? A gente ouve falar que acontece com todo mundo. Por que tem que acontecer comigo? Ninguém gosta de carregar a morte de alguém na sua vida. Por que, meu Deus do céu? Tem tantas outras pessoas, tantas outras famílias. A minha estava tão bem. Ninguém gosta. É claro que não tem por que gostar.
Mas hoje eu vou repetir algumas vezes para você uma frase que é difícil da gente ouvir, mas é verdade. Isso faz parte da nossa vida, faz parte. E são nesses momentos, para muitos de nós, e se você está aqui na igreja, talvez não seja o seu caso, mas muita gente, inclusive talvez alguns que estejam sentados aqui, finalmente tiveram encontro com Deus por causa de momentos assim. São momentos onde a coisa fica extremamente quente, extremamente desconfortável, que pessoas que nunca falavam em Deus, que famílias que nunca tocavam em Deus, agora a única coisa que eles falam é aquele assunto. Deus, e a gente precisa de Deus, a gente precisa trazer Deus para essa história, a gente precisa se envolver com Deus, Deus tem que nos ajudar. Onde é que está Deus no meio disso tudo? Nunca trataram de Deus, mas agora Deus se torna o prato principal. Pessoas que nunca oraram, nunca. No máximo que fazia era orar pela sua refeição, fazia uma reza à noite, seja o que for. Agora se vem de joelhos dobrados, porque a crise está muito grande. O que está acontecendo no casamento, o que está acontecendo na família, o que está acontecendo no corpo, seja o que for, é tão forte. O que está acontecendo com alguém que eu amo tanto, é tão grave, que eu me coloco de joelhos e clamo e choro como eu nunca fiz antes. São momentos que Deus é reintroduzido na nossa vida. E a gente agora tem uma realidade muito maior. Há um autor que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis. Eu não trouxe aqui a citação dele, mas até porque ela não faz muito sentido em português, mas é como se fosse assim, Deus ele fala bem baixinho com a gente, porque a gente ouve bem quando a gente está feliz. Ele fala num tom normal, em outras circunstâncias, mas quando nós estamos em dor, é como se ele estivesse com um megafone. Nós ouvimos ele claro. Nós ouvimos a voz de Deus como nunca ouvimos antes. Quando você está passando pelo fogo, pelas circunstâncias difíceis da vida, parece que a voz de Deus aumenta o volume. Parece que você tem uma sensibilidade espiritual que você nunca teve antes. Agora você se torna muito mais ligado ao que está acontecendo no mundo espiritual. E você sentou aqui semana passada, cantou a mesma música que cantou hoje, mas hoje essa música fez um efeito 1000 vezes maior, porque você viu Deus envolvido nas suas circunstâncias. A gente se torna mais aberto. Eu não sei se eu curto isso, eu acho que você também não, eu não sei explicar, mas é verdade. Sofrimento é uma das maneiras como Deus fala bem alto para toda a humanidade, que em geral está insensível a Ele. Eu não acredito que Deus é um Deus que produza sofrimento na nossa vida, mas eu tenho plena convicção de que Ele se utiliza disso como uma ferramenta também, para nos ajudar e nos fazer crescer. E o que eu quero falar com você nessa manhã é que existe uma relação entre essas coisas da vida e a nossa fé. Não apenas a fé para vencer essas circunstâncias, mas como ela pode ser fortalecida no meio das circunstâncias. É interessante que quando Paulo fala que ele pode estar com todo tipo de problema acontecendo, e ele fala sobre todo tipo de crise, espada, nudez, fome, tudo, ele fala, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Quando você vai procurar, significa no meio de tudo isso. Enquanto eu estou ali, enquanto eu estou passando por aquelas circunstâncias, em todas essas coisas, eu já sou mais do que vencedor. Eu já tenho essa convicção de que realmente Deus está ali comigo. Que Deus usa essas coisas desde o princípio para nos fazer crescer. Tiago, irmão de Jesus, que está totalmente inserido no que aconteceu, na morte, na ressurreição, no ministério. Ele é o grande pastor da igreja de Jerusalém, quando a igreja começa. Ele coloca da seguinte maneira, no primeiro capítulo da sua carta, no versículo 2, ele diz assim, meus irmãos, quantos são irmãos aqui, digo amém? Deve ser para você essa carta. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. É o quê, Tiago? Deixa eu ver se eu entendi. Motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Sim, pois vocês sabem que a prova da sua... Qual é a palavra que vem depois? Fé. Você está sendo provado no meio das circunstâncias, é o quê? A sua fé. Produz perseverança. Eu gosto muito do versículo 4 que diz, a perseverança deve ter ação completa. Se você for procurar, estudar,
Esse versículo significa o seguinte: a perseverança, você precisa permitir que ela termine a sua obra. Você precisa permitir o tempo necessário para que a perseverança cumpra o seu papel. Ela deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam, e aqui vem o resultado final, maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Nós gostamos muito dessa parte em azul, mas elas só são conquistadas, elas só acontecem na nossa vida quando a gente passa por situações que a gente não queria passar. E ainda se reconhece que a nossa fé está sendo provada, é que aquilo vai produzir perseverança. Quem está acordado, diga amém. A vida é assim, queridos. As coisas acontecem, nós não temos controle, não é só com você, é com todo mundo. Mas Tiago, irmão de Jesus, está nos lembrando que nada disso é por acaso. Algo começa a acontecer dentro de nós no que diz respeito à nossa confiança em Deus em momentos assim, em momentos difíceis. E jamais aconteceria em outros momentos. São essas circunstâncias que, e cá entre nós, você sabe do que eu estou falando, esses momentos acabam querendo nos afastar de Deus. Quando a coisa fica complicada, são os momentos que mais a gente quer, às vezes, se distanciar. É uma oportunidade de sair fora. Quando aquilo acontece, a gente entra numa crise e fala, eu estou servindo a Deus à toa. Porque quando eu mais preciso dele, cadê ele? E a gente tem a tendência de se afastar. Mas, se nós permitirmos, Deus vai usá-las para fazer algo dentro de nós, que vai deixar você mais forte, mais maduro, mais íntegro e sem que falte coisa alguma. Eu quero contar para você uma história de um episódio na vida de Jesus que ilustra bem essa dinâmica. E quando a gente começar a ler, você já sabe o final da história. É muito famosa essa história. Mas eu queria convidar você a entrar nessa história junto comigo, como se você não soubesse. A dar uma desacelerada aí no seu pensamento e caminhar junto com esses personagens para você compreender o que está acontecendo. Porque não é uma história fácil. É uma das mais difíceis que a gente vai encontrar na Bíblia, especialmente se você não souber o final. Em João, no capítulo 11, a gente tem a história da morte de um querido amigo de Jesus, chamado Lázaro. Você conhece a passagem? Eu vou ler para você. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. E então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Elas mandaram dizer a Jesus isso porque Jesus estava bem longe. Se você já conhece um pouquinho da história, Jesus demora para chegar. Um dos motivos é porque ele está aproximadamente a 2 ou 3 dias de viagem a pé. Se Jesus viesse a pé, e a maioria vinha naquela época, não se usava avião, não sei porquê, mas Jesus vindo a pé, aproximadamente, ou montado num cavalo, alguma coisa, 2 dias de viagem. Mas sempre tem alguém indo para lá, manda uma mensagem, e depois fica se sabendo que a mensagem chegou. Qual é a mensagem? É uma mensagem muito contundente. Aquele a quem amas está doente. O cara que escreveu essa epístola aqui, ou epístola não, esse evangelho, João, é uma das únicas pessoas que se classifica dessa maneira, aquele a quem o Jesus ama. Então ele sabia do que ele estava falando. Quando Marta e Maria escrevem a respeito do seu irmão Lázaro doente, ao Senhor Jesus diz, olha, aquele a quem você ama está doente. Todo mundo sabia, está falando de Lázaro. Existia uma ligação profunda, real, uma amizade grande entre Jesus e Lázaro, e essa família. Então não é mais uma pessoa. Porque no ministério de Jesus você vê ele curando todo mundo, um monte de gente que ele nunca viu na vida, gente que ele vai conhecer por alguns minutos ou alguns segundos. Você vê Jesus curando gente à distância. Quando o centurião vem até ele, Jesus, meu servo está em casa, e o cara é curado. Jesus nunca nem conheceu aquele servo, talvez. E aqui agora a gente coloca numa outra categoria. Nós temos um cara que tem uma ligação séria. Porque Marta e Maria e Lázaro também eram financiadores do ministério. Eles ajudavam ao ministério a acontecer. Como muitos outros.
Então, existia uma ligação. Jesus amava essa família, gostava de estar com eles, estava envolvido com eles. E a mensagem chega até ele. Chega mesmo, pastor? Chega, veja o próximo versículo. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. Aleluia. Doença para a glória de Deus. Você sabe que isso é uma crise para a gente. Porque, pastor, eu gosto daquela glória de Deus onde eu faço gol na final. E os repórteres vêm falar comigo e eu falo assim: não, a glória é toda dele. Foi Deus. Essa é a glória que eu gosto. Acreditar que alguma coisa ruim está acontecendo na minha vida, mas que vai resultar em glória, eu prefiro passar, eu prefiro que fique com outro. Eu gosto de outro tipo de glória. Jesus está dizendo: é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, Ele mesmo, para que eu seja glorificado. E a gente está aqui, queridos, nós estamos em 2017, mas se você estivesse lá, se você estivesse no meio daqueles discípulos, você ia perguntar: eu não estou entendendo, Jesus, o que está acontecendo é grave, é sério, você está falando agora disso, glorificar você, como é que você... E caso você não tenha compreendido da primeira vez, o versículo 5 explica: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Está claro? 2 vezes. E o que vem depois é uma expressão que a gente não gosta quando ela aparece depois de eu amo você. No entanto, você gostaria de ouvir isso? Eu amo muito você, mas, porém, contudo, entretanto, acho que eu lembrei de todos. No entanto, tem muito mais, né? Todavia, obrigado. Tem professores de português aqui. Mas, não, Jesus, se você ama, não tem mais. Não, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Você está rindo que você não estava lá. Sabe o que Jesus fez? Ele fez exatamente aquilo que você espera que ele não faça. Eu já fui, pelo menos 1 ou 2 vezes, acusado exatamente disso. Eu já vi isso acontecer em outras pessoas. Você viu que estava acontecendo alguma coisa, por que você não foi lá resolver? E, no caso de Jesus, ele sabia muito bem o que o Espírito estava dirigindo. Mas é estranho. Porque, Jesus, você cura todo mundo. Gente que até que nem merece. Aí tem um cara que você ama. E o versículo anterior confirmou isso. Você ama. No entanto, você faz exatamente o que a gente espera que você não faça. Olha para mim 1 minuto. Você já sentiu isso? Já aconteceu com você. Já aconteceu comigo. Quando você dobra os seus joelhos e as lágrimas não param de cair e você chora e diz: Senhor, por favor, eu preciso, me ajuda, faz agora, faz hoje, faz no máximo amanhã, muda isso, muda essa história, traz ele de volta, traz ela de volta, faz isso, faz aquilo. E vem o silêncio depois. E nada acontece. E a gente não compreende, não tem retorno do que eu acabei de pedir. Eu mandei uma mensagem. E Marta e Maria experimentaram, nesses 2 dias, o que eu e você às vezes experimentamos. Imagine, Marta e Maria deviam fazer o seguinte: o irmão está acamado, uma delas devia ficar com o irmão e a outra ia para a rua, para a estrada, perguntava para qualquer viajante que chegava: você viu a Jesus? Alguém encontrou, viu por aí o mestre, o professor, o rabino Jesus? Alguém viu? Porque a gente mandou mensagem, a gente sabe que ele recebeu. Alguém viu? Ninguém tinha visto, ninguém viu Jesus. E Marta e Maria estão pensando, vendo seu irmão morrendo na cama, vendo o irmão desfalecendo, sabendo que alguém que o ama, que tinha uma ligação real, não veio, mesmo tendo recebido a mensagem. Tudo que está acontecendo é o inverso do que a gente espera. Essa passagem bíblica, ela é extremamente severa. Um dos motivos porque você e eu acreditamos que a palavra de Deus é real, e tem que ser,
Porque se a gente fosse escrever uma ficção sobre alguém que você deve amar e servir e ser devoto e cultuar, a gente não escreve algo assim. A gente não vai, de jeito nenhum, a gente vai tirar essa história. Não, ninguém precisa saber que isso aconteceu. Que alguém estava numa necessidade profunda, que existia um compromisso real, e Jesus não foi. Ficou em casa, ficou lá onde ele estava. Mandou os discípulos sentar e continuar o que estavam fazendo. E a passagem continua no versículo 7, dizendo assim, depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Estes disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te a si mesmo. Vais voltar para lá? Os discípulos têm os melhores interesses de Jesus, né, pensando nele. Mas cá entre nós, os discípulos também não queriam ser apedrejados. Jesus, caso o senhor não lembre, porque eles eram bons em refrescar a memória de Jesus, e a gente também faz isso às vezes, né? Senhor, eu fiz isso, aquilo outro, você não lembra? Ele sabia, mas ele fala, Jesus, lá na Judéia, sério, porque lá tentaram matar você, se a gente voltar vai acontecer, e a gente não quer ser apedrejado, melhor dizendo, a gente não quer ver você sendo apedrejado, a gente está bem. Esses são os heróis da fé, a gente bota o nome dos nossos filhos nele, né, deles, assim, lugares são construídos, coloca o nome deles, mas eram homens normais, medrosos. Voltar para a Judéia significava correr risco de vida. Talvez os discípulos tenham pensado, Jesus, a gente está legal aqui, vamos ficar por aqui. Lembra aquele dia que o Senhor curou um cara à distância? Vamos fazer isso de novo. É uma ótima oportunidade. Vamos ficar por aqui, porque a gente pode ir para qualquer outro lugar, mas esse não é um bom lugar. Aí Jesus continua dizendo, e a partir do versículo 11, eu vou pular aqui. Esse aqui eu já li para você, né? Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo a eles, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Versículo 12, seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Como é que Jesus sabe que ele está dormindo? Não sei, ele é Jesus, ele sabe de tudo. Está dormindo. Vai acordar, Jesus, vai ficar tudo bem. Porque os discípulos, toda vez que você vê eles com Jesus, você vê alguma coisa semelhante a isso acontecendo. Eles só conseguem ver no carnal, no material, no físico. Eles nunca conseguem enxergar no espiritual. Então Jesus tem sempre que revelar isso a eles. Versículo 13, Jesus tinha falado da sua morte. Mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu. E os discípulos devem ter pensado, morreu? Como assim? O senhor já sabia disso? Já, ele morreu. Mas o senhor recebeu a notícia e a gente ficou por aqui. Agora eu entendo que a gente tem aqui, mas será que a gente tem que ir mesmo? Porque não faz mais diferença. Agora, realmente ele morreu? Sim, ele morreu. E esse versículo 15 é um dos mais, talvez o mais importante dessa manhã. Ele é extremamente forte. Jesus diz assim, e para o bem de vocês, tenha em mente que tem uma família sofrendo e uma pessoa morta lá em Betânia. E Jesus fala, para o bem de vocês. Eu estou contente por não ter estado lá. Você está acompanhando? Jesus, para o nosso bem e para o bem de Maria e Marta. E para o bem de Lázaro. Você está dizendo que o senhor está contente? Está contente de não ter estado lá para resolver um problema? Estou. Eu não consigo entender. Como é que o senhor está contente dessas irmãs lá todo dia procurar ver se você estava chegando, você nunca chegava? Como é que você está contente de um cara ter morrido, delas terem sofrido, o coração delas está partido? Como é que você pode estar contente de um monte de gente chegar na porta delas e dizer, cadê Jesus? E elas não saberem mais o que responder? E elas terem que ouvir, está vendo? Vocês falaram que ele gostava de você, mas não está nem aí para vocês. Cadê o teu Deus? O senhor ficou contente? Jesus continua o versículo dizendo, sim, eu estou contente porque. E essa expressão para quê, no grego é uma expressão que diz assim, esse é o propósito. Para que vocês creiam. Então, Jesus, de um lado da balança está um monte de coisa que a gente não gosta, não quer, não deseja. E do outro lado está para a gente crer. E você acredita que a gente crê é mais importante, pesa mais. Sim.
Esse propósito é mais importante do que qualquer outro. É mais importante. Para que vocês creiam. Ele termina dizendo, mas vamos até ele. É como eu disse para você, se a gente quisesse inventar um Jesus que todo mundo ama, a gente não ia colocar isso na Bíblia. Porque esse momento de Jesus faz com que muitas pessoas, e hoje em dia isso acontece, quando as circunstâncias acontecem, você conhece gente que já falou assim, eu não consigo acreditar num Deus que reticências. Eu não consigo crer num Deus que permite uma coisa dessa. Eu não consigo entender como é que você confia num Deus e essas coisas estão acontecendo. Como? É mais ou menos o que está acontecendo aqui nesse momento. E nós decidimos se nós vamos continuar confiando nele ou não, depois disso tudo. Versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Não é 4 dias de que ele ficou doente, ele está morto. Fecharam o túmulo lá, era uma caverna, fecharam a pedra há 4 dias atrás. Jesus, você está muito atrasado. Não é pouco, não. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus, e ouça as palavras de Marta, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, a culpa é sua. Se você estivesse, Jesus, a gente viu você curar gente que você não tinha nenhum compromisso contigo. Nós vimos você se importar. O Senhor curou um servo de um centurião romano. Quando a gente falava romano, devia ser assim, romano. Porque são nossos inimigos. É um povo que nos subjuga. E o Senhor cura um cara que não tem nada a ver, que não vai fazer bem nenhum para o seu ministério, que não vai lhe ajudar em nada. Nós estamos envolvidos contigo, nós somos de Jesus. E quando você ouve falar, você não vê, eu não entendo. Se você estivesse aqui, eu não tinha morrido. Por que você não estava? A culpa é sua. Eu sei que eu estou colocando um pouco mais, mas você percebe essa frase? Se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Ele está morto. Por quê? Porque você não estava aqui. Porque você não está nem aí. Será que em algum nível você já experimentou? Eu sei que eu já. Um sentimento assim. Mas Marta continua dizendo, é interessante essa frase, mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Marta realmente acredita. Ela tem essa fé. Mas Jesus está construindo isso nela. O que você pedir ao Pai, eu tenho certeza que Ele vai te dar. Jesus fala, seu irmão vai ressuscitar. E aí, esse momento onde Marta puxa lá da sua bagagem espiritual, da sua teologia pessoal, que todo judeu sabia que um dia todo mundo irá ressuscitar. E ela fala, eu sei. Respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. É o que ela saberia, é o meu limite, é até onde eu consigo ir, Jesus. Disse-lhe Jesus, e queridos aqui, para quem acreditava que Jesus era apenas um grande mestre, um grande professor, um grande mestre e um professor não pode dizer essa frase. Mas ele diz, porque ele é muito mais do que isso. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, Marta, há muito, muito, muito mais do que o que você está vendo. Até hoje Jesus não tinha falado essa frase, mas agora ele fala, ele espera esse momento, porque a partir de agora, se você continuar no livro de João, você vai ver que tudo começa a mudar. Então, nesse momento, é um momento extremamente importante, um momento de transição. Jesus para tudo e faz todo mundo que estiver perto ouvir. Eu carrego comigo, eu sou a ressurreição e a vida. E olha o que ele fala depois, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu acho que ele estava falando de mim e de você nesse momento, não apenas de Lázaro. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele continua, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele volta para ela e fala, você crê nisso? E Marta acorda.
E ela responde: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir a esse mundo. Guarda essa frase. Marta fala para Jesus: eu acredito, sim, Jesus. Eu creio que você é o Messias, eu creio que você é o Cristo, que você é o ungido de Deus, que foi prometido e que veio. E aí algumas coisas acontecem depois disso. E Jesus agora tem uma palavra de Marta que ela realmente confia e crê nele. No versículo 34, Jesus pergunta: onde o colocaram? Perguntou ele: vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Esse é o versículo mais curto da nossa Bíblia. E ele carrega muito mais do que a gente imagina. Então, Jesus sabia o que queria fazer. Jesus sabia que um homem ia ser ressurreto daqui a pouco. Jesus soube que ele ficou doente, soube que ele morreu, ficou longe, chegou 4 dias atrasado para o funeral. E ainda assim ele chega nesse momento e ele consegue fazer algo que a gente às vezes acha que ele não é capaz de fazer, que é entender a nossa dor. Que é realmente entender que o nosso sofrimento é real e ele sabe o que é isso. E quando você chora, ele realmente chora junto com você. Esse é o momento onde ele está ali envolvido com eles. Jesus chorou. E então os judeus disseram, e aqui há uma dicotomia, existe: por que tem isso e não tem aquilo? Por que ele fez isso e não faz aquilo outro? Ele diz assim: vejam como ele o amava. É a terceira vez que isso aparece nessa passagem. Jesus amava Lázaro. Jesus amava Lázaro. Agora ele está diante do seu sepulcro chorando. E todo mundo fala: veja como o amava. Mas continua. Mas alguns deles disseram, esses eram os judeus, que a grande maioria não acreditava em Jesus. Não necessariamente acreditava que ele podia fazer alguma coisa. Muitos deles perseguiam a Jesus. Eles falam, mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego. Não sei nem se eles acreditavam nisso, mas eles dizem: eles que abriu o olho do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Não é uma pergunta que eu e você às vezes fazemos. Se Jesus fez por aquela pessoa, por que não fez por mim? Se ele fez por ela, por ele, por aquele outro, por que não fez na minha vida? Versículo 38. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. E disse Marta, irmã do morto. Lázaro agora tem esse nome. Morto. Tirem a pedra. E Marta diz: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Não sei se você entendeu, Jesus, você está realmente atrasado. Não foi ontem nem anteontem. 4 dias atrás nós fechamos essa caverna. Você entendeu, Jesus? Jesus responde exatamente como ele responde a mim e a você. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Marta está tentando entender tudo isso. 41, então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e fez a oração mais incrível e estranha que a gente poderia ver. Jesus faz uma oração do tipo assim, e ele dificilmente fazia isso, ele orava em público, mas ele levanta a voz e fala assim: Pai, eu quero que todo mundo aqui fique sabendo que a gente tem uma ligação, porque o que vai acontecer agora, ninguém pode acidentalmente acreditar que foi eu que fiz. Todo mundo precisa saber que foi o Senhor que fez. Por isso que ele ora em público desse jeito. Parece que ele gasta um tempo até todo mundo ouvir, de repente ele fala: já está legal, tá bom, vamos lá então? Terminou a oração, ele fala: Pai, eu te agradeço porque me ouviste, e eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia. Diga, para que creia. Parece que tudo aponta para isso, que tu me enviaste, que eu sou de Deus. E depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz, e Marta e Maria dizem, e João registra, e os autores dos evangelhos dizem, e testemunhas oculares viram e confirmam que Lázaro saiu vivo. Você crê que isso realmente aconteceu? E se havia alguma dúvida, 4 dias, se havia alguma dúvida neles ou em nós de que ele é a ressurreição e a vida, não há mais nenhuma dúvida. O que eu queria trazer para você nessa manhã é que eu não consigo explicar para você por que essas coisas acontecem, quando acontecem e por que Deus permite.
Mas nessa passagem nós vemos que coisas assim acontecem e Deus tem algo maior depois que a gente não compreende. E aparentemente para Deus, difícil para a gente aceitar, mas aparentemente para Deus, crer, confiar é maior do que qualquer outra coisa. Ele permite que sofrimentos aconteçam. Não, ele não gera esses sofrimentos, mas ele os permite. Muitas vezes ele usa esses sofrimentos para fazer a nossa fé crescer. O versículo 44 encerra dizendo: o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele, deixem-no ir. E o versículo 45 diz: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Marta e Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. A gente chegou onde ele queria. Existe uma ligação entre as circunstâncias determinantes da sua vida, entre os péssimos momentos da sua vida, entre os momentos mais críticos da sua vida e o crescimento da sua fé. Mais uma vez, eu não acho que eu consigo compreender ou fazer você compreender como que totalmente isso acontece. O que eu acredito é que nesse episódio, no ministério de Jesus, isso acaba gerando, às vezes, mais perguntas do que responde perguntas. Nós não vamos conseguir responder todas, mas o meu desejo é que hoje você perceba que Deus domina sobre todas as nossas circunstâncias. E mesmo quando nós não entendemos nada, Ele as usa para o que Ele acredita que é mais importante do que tudo: o fortalecimento da nossa confiança nele. E nem sempre vai funcionar com todo mundo. Quando uma tragédia acontece, todos nós temos a sensação de que Deus esqueceu da gente. Eu não tenho vergonha de levantar minha mão e dizer: eu sou um que teve esse momento. Deus aparentemente esqueceu de mim. Achamos que Ele está desatento às nossas questões, que Ele está desligado ao que está acontecendo, que Ele está sendo indiferente. Você sabe o que acontece quando uma tragédia assim acontece com uma pessoa? Alguns vão se afastar de Deus, outros vão se aproximar dele. A mesma tragédia acontece com duas pessoas diferentes. Uma se afasta de Deus, a outra se aproxima dele. Você sabe qual é o fator determinante? O que faz? Eu preciso que você preste atenção nisso. O que faz com que alguém ou se afaste de Deus ou se aproxime dele no meio de uma tragédia? Eu acredito que o fator determinante são as pessoas que estão envolvendo você, as pessoas que estão próximas de você. Porque em momentos em que nós ficamos decepcionados com Deus, nós precisamos de pessoas perto da gente que nos ajudem a ter uma perspectiva diferente, que possam fazer as mesmas perguntas, mas de uma maneira nova, que possam reformular aquilo que a gente está enxergando. E eu e você sabemos disso na nossa experiência. Quando pessoas passam por momentos trágicos, mas elas estão inseridas numa comunidade de fé, numa família de fé. Eu não estou falando de pessoas que tentam apenas amenizar com seus discursos próprios, vai ficar tudo bem. Você lembra quando Jesus fala para Marta: seu irmão vai ressuscitar? Ela compreende assim: não, eu sei que ele vai ressuscitar. É como se Jesus dissesse: não fica assim não, vai ficar tudo bem. Não é disso que a gente está falando. Mas quando nós temos uma base de apoio onde pessoas nos ajudam a enxergar melhor o que está acontecendo, o resultado é completamente diferente. Mas se você estiver separado de uma comunidade assim, de um ambiente assim, separados de uma evidência bíblica, separados de mensagens como essa, separados de testemunhos como os que nós ouvimos aqui, a minha experiência é que a mesma dor, seja para uma pessoa que está envolvida ou para alguém que está separado, a mesma dor que pode fazer a sua fé crescer, também pode destruir a fé de outra pessoa. Depende muito de onde você está. E há pessoas que têm a sua fé completamente destruída e foram embora. E os anos vão passar e pode ser até que elas retornem ao nosso cenário e agora talvez elas carreguem ainda mais dor, ainda mais frustração. E a gente ora porque tem que chegar um momento onde elas se rendem e alguém cruze o seu caminho e ajude elas a repensarem, a reorganizar os seus pensamentos. Porque não dá para mudar o que aconteceu.
Mas dá para controlar a maneira como eu me comporto diante daquilo. Dá para decidir permitir que Deus também use aquela circunstância, juntamente com as outras, para o bem daqueles que o amam. Tragédia e dor não são algo novo, não são um argumento contra Deus. Como é que Deus permite isso? Não. Não é fácil para a gente, mas tragédia e dor fazem parte da história. Fazem parte da vida. E pelo menos em uma história que nós temos aqui, a Bíblia, Jesus não apenas aproveitou, ele praticamente criou. Ele permitiu, ele ficou em vez de ir. E ele se aproveita de uma oportunidade para mostrar essa ligação, que essas coisas difíceis, duras, inaceitáveis, têm com o desenvolvimento da nossa fé. O sofrimento que nós sentimos muitas vezes é inexplicável, é insuportável e às vezes inevitável. Mas Jesus faz com que nós começamos a compreender que essas coisas fazem parte do mundo que nós vivemos, não por causa de Deus, mas por causa do pecado que há no mundo. Um autor que eu considero muito interessante, chamado Philip Yancey, ele nos dá uma frase para a gente refletir antes de você voltar para casa. Ele fala assim: a única coisa pior do que se decepcionar com Deus é se decepcionar sem Deus. Porque, queridos, todos nós teremos em algum momento na vida um momento para decepcionar, para nos decepcionarmos com Deus. Mas você pode estar numa posição onde você se decepciona com Deus. Eu entendo essa frase, ela não é muito clara para mim assim, mas eu entendo. Você pode se decepcionar com Deus e ainda assim continuar confiando nele. E justamente nessas últimas 2 semanas, a gente vinha lutando, você sabe, com a família aqui, o João e a Lídia. E o João novo. A Lídia está aqui hoje? Não, seria bom se ela tivesse, mas eu entendo. Você não sei se você conhece, mas esse casal muito querido, muito próximo. E a gente viu a luta toda. O João veio a falecer. Nós, na semana passada, estávamos ali no Jardim da Saudade, sepultando. E para todos nós isso é inexplicável. Para sua esposa, com certeza, é insuportável. Mas aconteceu. E naquela tarde ali no Jardim da Saudade, eu estava lá, os pastores todos estavam lá. E um monte de gente, mais de 100 pessoas, talvez 200. Eu estava sentado esperando para começar a cerimônia e eu percebi mais uma vez o valor imensurável da família de Deus. Eu olhei para aquelas pessoas que estão sentadas aqui hoje, que estavam lá naquela tarde. Eu vi gente que realmente se importa. Eu vi pessoas que tinham as palavras certas na hora certa. Eu vi pessoas que tinham braços abertos. E eu pensei lá naquela tarde, qualquer esposa estaria decepcionada com Deus. Meu marido foi embora muito cedo. E eu não sei o que está acontecendo no coração da Lídia. Eu lembro que lá ela falou para mim: pastor, tem muita coisa no meu coração. Tem muitos sentimentos. A dor é muito grande, mas está misturada com uma alegria de que eu sei que ele está bem, e eu sei que eu vou vê-lo outra vez. Isso me traz segurança, isso me traz paz. Mas uma coisa eu sei, mesmo que ela sinta uma decepção, ela não vai ter que encarar esse momento sozinha. Ela não vai precisar encarar uma decepção sem Deus, porque ela está cercada por uma comunidade de pessoas que pode ajudá-la a realinhar a sua perspectiva. E ouça, nós não vamos tentar explicar o que aconteceu. Nós não vamos sequer tentar dar propósito e significado a uma tragédia. Muitas vezes não há. Mas ainda assim, ainda que tenha acontecido com você, você pode voltar a acreditar. Você pode voltar a confiar. Pode demorar bastante tempo. Pode demorar dias, semanas, meses. Pode demorar até anos. Mas eu tenho convicção de que Deus vai usar aquilo que aconteceu para fazer você crescer. Ele vai te apresentar um novo tipo de graça que vai ser inserido na sua história. E Deus vai usar essa graça para fazer algo em você e através de você.
Porque é isso que ele faz. Eu creio que ele está fazendo isso com a Lídia. Está fazendo algo dentro dela, para fazer depois algo através dela. É claro que a vida vai trazer decepções. Não fui eu que disse isso. Eu não estou profetizando. Jesus é que falou, no mundo você vai ter isso. Mas você não precisa ficar decepcionado sem Deus. Porque dor e decepção não são, como nós achamos, a exceção da regra. Não, fazem parte da vida. E essas dores não precisam ficar doendo. Eu acho que eu estou falando com alguém hoje, eu não sei quem. As suas dores não precisam ficar doendo a vida inteira. Mas se você permitir, Deus pode usá-las para construir em você uma fé inabalável. Vamos ficar de pé, eu vou convidar os músicos a subirem. Quando você acha que Deus está fazendo algo contra você, é muito fácil você perder a sua fé. Mas quando você começa a compreender, e pode demorar algum tempo, que Deus está fazendo algo em você, para que depois possa fazer algo através de você, então você vai ser uma daquelas pessoas que enfrentaram uma tempestade e sobreviveram. E elas olham para mim e para você e dizem assim, eu continuo acreditando. Eu continuo confiando. Eu não apenas acredito que tudo que ele pediu ao Pai ser-lhe-á concedido, mas eu acredito principalmente que ele é a ressurreição e a vida. Que existe algo muito maior do que eu consigo enxergar. Todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Glória a Deus. Feche os seus olhos, se você quiser, e nós vamos orar. Se você está hoje enfrentando uma circunstância assim, se você hoje está desapontado com Deus, você não sabe o que fazer, você não sabe para onde ir, eu queria te convidar a, junto com as orações que você já faz, que eu sei que você está orando, eu sei que você está pedindo a Deus que mude uma circunstância. Eu queria que você acrescentasse um elemento na sua oração. Que você colocasse mais uma frase. Você pedisse a Deus, Senhor, eu preciso te enxergar no meio disso tudo. Eu preciso te ver no meio do que está acontecendo. Porque se eu enxergar Jesus no meio da minha circunstância, isso vai trazer esperança. Se eu conseguir enxergar Jesus no meio do que eu estou passando, então eu sei que isso também vai passar. Se eu conseguir te enxergar, eu sei que a tua graça vai me sustentar e que eu não preciso desistir. Eu sei que você tem dores como eu e todo mundo. Mas se você permitir, Deus é poderoso para pegar as suas maiores dores, seus lugares mais escuros, seus vales mais profundos, suas circunstâncias mais duras e usá-las para o seu bem. Porque a sua fé é extremamente importante para Ele. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Eu sei, Senhor, eu sei que a maioria de nós, ou quase todos, nós temos a tendência de carregar conosco as nossas dores, ao invés de entregar a Ti as nossas dores. E o Senhor sabe que há um tempo para se chorar. Mas o Senhor nos ensina que há um tempo de parar, que o luto precisa terminar em algum momento. Talvez existam pessoas que estão aqui e por anos estão sofrendo um luto. Não necessariamente porque alguém morreu, mas talvez porque alguma coisa morreu. Há pessoas que estão ainda no luto de um casamento que morreu, no luto de um relacionamento que morreu, no luto de um emprego que morreu, no luto de uma ideia ou de uma idealização que morreu. Como eu queria que fosse assim e não foi. Como eu planejei que a minha família fosse assim e não consegui.
Como eu desejava que isso durasse para sempre e não durou. E nós às vezes não sabemos o que fazer, mas o Senhor está aqui conosco hoje. Os teus braços nos envolvem. Eu oro, meu Pai, para que cada homem e mulher aqui possa acrescentar na sua oração isso. Senhor, eu não estou pedindo que o Senhor mude tudo, porque eu não sei de tudo, mas me ajuda a enxergar o Senhor no meio do que eu estou passando, no meio do que eu estou vivendo. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai se revelar, que o Senhor vai mostrar e vai nos dar crescimento e vai cumprir a Tua palavra, e nós vamos sair do outro lado maduros, firmados, sem que nada nos falte. Eu te louvo, Senhor Jesus, porque ainda que as coisas que acontecem ao nosso redor sejam tão escuras e profundas, o Senhor continua sendo a ressurreição e a vida. E eu creio que ainda que eu morra, eu viverei em Ti para sempre. Nós te damos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. E todos que creem digam amém e amém. Você pode louvar a Ele bem alto com a sua voz, com suas palmas.